Irmãos e irmãs, esta página do Evangelho de Mateus, ela deveria descer profundamente em nossos corações. Tem um aspecto de Jesus que sempre me fascinou e penso que ele me fascine sempre mais. É que em Jesus o coração e a razão nunca são separados. Nós é que fragmentamos o ser humano. Alguém, um intelectual, no seu mundo, no seu computador, e se esquece do coração e da compaixão com quem não tem o que ele tem. Outro tem compaixão, mas ele não tem razão. Ele não busca que a sabedoria de Deus desça nele. Ele tem atitudes boas, mas às vezes falta o norteamento. E em Jesus, a razão nunca se separa do coração. Ele não é um homem partido. E é por isso que quando ele chama os seus discípulos, os 12 apóstolos, é num contexto de grande sofrimento humano, a fome das multidões, que pedem e a quem Jesus ensina e dá o pão. Isso é incrível. Hoje a gente nem compreenderia. Ele fica na frente das multidões, ele começa ensinando muito tempo. Dizem os evangelhos. E ele oferece o pão. Pois o ser humano não se alimenta apenas do pão, e sim da palavra de Deus. Mas não apenas da palavra de Deus, e sim também do amor daquele que é animado pela palavra de Deus e faz os gestos que Deus inspira. Me parece fundamental para os dias de hoje. Na realidade, é crônico que voltam na humanidade estes períodos de grande sofrimento. Evidentemente, as epidemias antigas, a nossa pandemia, mas tem também aquelas guerras e as revoluções que ferem tão gravemente a humanidade. E muitas vezes nesses contextos que surgem santos. Uma Madre Teresa ou uma Irmã Dulce no contexto das grandes misérias do século XXI, mas também nos períodos de loucura, de ditaduras que pretendem dominar a mente humana e não deixar que a sabedoria divina traga sua luz sobre o ser humano, sobre o destino humano, sobre a convivência humana. As grandes ditaduras favorecem, já a partir do Império Romano, grandes santos. Exatamente a lógica desta página, desta manhã. Jesus chama os seus discípulos no contexto da grande miséria humana. Falta de palavra de Deus e falta do pão. E não sei se vocês repararam que no final, quando ele deixa sua última orientação, ide e proclamai que o reino de Deus está próximo. Fazer ecoar a palavra do Evangelho, fazer ecoar o chamado do infinito amor ao ser humano. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, dai de graça. É muito grande a sintonia, a harmonia que existe em Jesus entre a sua razão iluminada pela sabedoria eterna de Deus
e o seu coração, pois Deus é amor e Deus é verdade. E quem separa os dois não vai longe, não. É muito importante em nosso tempo de pandemia e talvez mais ainda em nosso Brasil, em que tem choque entre interesses que se apresentam e cada um escolhe um e rejeita os outros. Tem um chamado para o equilíbrio da economia e tem um chamado para inocentes que vão morrer. Ninguém resolve de maneira simples essa questão. É bem vaidoso em quem acredita que em 3 palavras ele resolve o problema. Mas o Evangelho de hoje é para nós cristãos uma luz forte. Nas meditações desses últimos dias, voltei para um teólogo alemão, depois da Segunda Guerra Mundial, e que soube levantar a voz muito forte diante da miséria que reinava, especialmente na Alemanha, que estava destruída depois de ter destruído tantos povos numa ideologia louca, o nazismo. E aquele teólogo chamava a atenção, dizendo que só a lembrança dos inocentes que sofrem poderá humanizar a nossa humanidade. A loucura do nazismo é que não quer nem dar ouvido aos sofrimentos de milhões e milhões de povos que sofreram por causa da sua ideologia, a Alemanha acima de tudo. E Deus conosco, acrescentava Hitler, que não era nada homem de fé. Como humanizar a história? É o grande desafio desde que o mundo existe e que o pecado o feriu. Na realidade, existe uma só luz que talvez possa se impor a todos: o sofrimento, a lembrança do sofrimento dos inocentes. O sofrimento dos inocentes desafia toda a ideologia, toda a teoria, toda a filosofia ou política e toda a religião também, que não o toma a sério. O sofrimento dos inocentes se faz o juiz, o árbitro entre as doutrinas e as ideologias. É desumana toda a proposta de uma causa se ela trivializa, banaliza o sofrimento das vítimas. A única autoridade que nos julga a todos é a autoridade dos que sofrem. E é por isso que a palavra autoridade volta tantas vezes no Evangelho em relação a Cristo. Sim, ele tem a sua autoridade de Filho de Deus, mas ele tem também uma autoridade humana do homem que sofreu e há de sofrer ainda e se faz um com quem sofre. Quando ele fala com autoridade. Os outros são faladores. Então, a importância para nós de não nos deixar abalar por argumentações ou falas que se esquecem dos que sofrem inocentes. Quando a gente se esquece do sofrimento concreto das pessoas, a humanidade, um país corre perigo. Quando a política
utiliza o sofrimento humano como estratégia, ela degrada a sua própria causa. Quando a religião vive de costas para os que padecem, ela se desumaniza. Quando a igreja se afasta deles, ela se afasta do crucificado. A lembrança do sofrimento dos inocentes. Avaliar as questões que vêm a nós como desafios e avaliar com os olhos dos que sofrem daquela situação e de maneira inocente. É a chave para unir a razão e o coração. Várias pessoas me falaram nesta semana de por que deixar ainda as igrejas fechadas, os outros já abriram. Por causa do sofrimento dos inocentes. Que igreja somos? Se por causa das nossas igrejas abertas, vamos intensificar ainda uma contaminação que o nosso sul do Pará não está na descida, e sim na subida, e numa subida braba. A razão e o coração. Já sei, poderíamos 1000 razões para abrir as nossas igrejas. Outros fazem, aqui mesmo. Muitos prefeitos do sul do Pará permitiram, cedendo a outros interesses. Irmãos, é Jesus que encontramos aqui. É Jesus que vem a nós e que nos pede, nos pergunta quais são as nossas opções, as nossas prioridades. Abrir as nossas igrejas seria favorecer a morte de várias dezenas de pessoas no sul do Pará. Já sei, a fome de ti, de nós, de vós, que daqui a poucos dias serão 3 meses que vivenciamos isso. Mas também os cientistas nos dizem quantas centenas de pessoas já foram salvas por esta medida que coloca acima de tudo a vida humana. São milhares de pessoas que no Brasil foram salvas por causa do distanciamento. E nosso sul do Pará, evidentemente, é apenas uma pequena parte disso. Mas o sofrimento dos inocentes, para quem tem um Senhor e Deus crucificado para salvar, deve ser a nossa grande luz. Que Deus nos dê essa graça. Amém.